AudioJungle. Alô pessoal, mais um episódio CNX Online chegando. Eu sou Osmar Lage. E eu sou Marcos Guimarães. E mais uma vez a gente focando na questão empreendedorismo, carreira. E hoje com uma pessoa também muito especial. Todas as pessoas que vêm aqui são especiais, né? São diferenciadas. Todas as pessoas que vêm são especiais. Essa aqui também né? Profissional de TI, no mundo corporativo. Quase 30 anos no mundo corporativo, você tá ficando velho. Ela não, ela fica sempre jovem. Você não, você que tá. Foca nela, foca nela. Vamos dar o foco nela. Uma querida amiga, uma amiga de décadas. Estudamos juntos, né? Estudamos juntos. Uma amiga de décadas, muito legal tê-la aqui. Adriana Chaia. Obrigada pelo convite. Prazer tê-la conosco, né? E eu estava falando que a Adriana trabalhou durante quase 30 anos no mercado de TI, mas ela hoje faz uma coisa completamente diferente, né, do que ela se acostumou a fazer, do que ela de toda a experiência que ela construiu, né? Ela hoje tem um perfil, cara, no Instagram de viagens chamado Viajando com História. Tá ali, ó, na tela. Essa mulher tem 850 mil seguidores. Ela tem nos vídeos dela 60 milhões de views. Entendeu? Acho que a gente vai começar a ter views agora aqui, e agora cara. Nós vamos bater 1 milhão. A gente vai começar a ter isso agora. Esperado, sim. Adriana, bem-vinda. Obrigada. A gente tem muito prazer de tê-la aqui. E a gente queria saber como é que começou, de onde você veio. Quando chegar na parte da universidade, você para que é eu que vou falar. Tá bom. Contar um pouquinho da minha história, né? Estamos no Rio de Janeiro, Sim. Eu sou carioca, mas moro em São Paulo já há muito tempo. E minha formação é economista na UERJ, eu fiz economia, depois eu fiz pós-graduação em marketing lá na SPM em São Paulo, depois um MBA na Fundação Dom Cabral, e trabalhei aí, como você falou, né, por muito tempo no mercado corporativo, na área de TI, na área de marketing. A minha área foco sempre foi marketing, mas eu sempre tive uma paixão que era, além de tudo, do mercado corporativo, uma paixão pessoal sempre foi viajar. Né? Mas por essa paixão eu sempre quis buscar no mundo corporativo oportunidades que me ajudassem a conhecer o mundo também, né, eu sempre busquei trabalhar em empresas grandes, era uma coisa pessoal minha que eu sempre quis, e tive uma trajetória que eu me orgulho muito no mercado corporativo, que era uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, que era o foco em marketing, né, de estar assim, gerindo as campanhas e trabalhando com o time de vendas e vendo qual era o call to action daquela campanha, daquele produto, entendendo? Então, isso para mim sempre foi a minha vida. E aí, depois de todo esse tempo, hoje eu trabalho nas redes sociais, né, o Viajando com História, que é algo que me dá, assim, muito prazer, muita satisfação de ver o Viajando com História todo dia inspirando as pessoas, né? Acho que isso acho que é o maior, o ponto, sempre quando alguém me fala, mas o que você mais gosta do Viajando com História é inspirar as pessoas a conhecerem o mundo e desmistificar que viajar pode ser complicado, pode ser difícil, e às vezes não é. O podcast CNX Online apresenta Ao Água, nosso patrocinador oficial. Você pensa que toda água é igual? Nada disso. Tem água que só mata a sua sede, enquanto outras reidratam e transformam a sua saúde. Ao Água é a reinvenção da água. Alcalina, isotônica, antioxidante e detox em todos os seus 6 protocolos. Embalada nas incríveis garrafas ecológicas, patente mundial em 8 regiões do mundo. Fruto de mais de 20 anos de estudo, a chamada hidratação de precisão elimina toxinas, fortalece a imunidade, melhora o sono, aumenta a disposição e promove a regeneração celular. Hoje já impacta mais de 20 milhões de pessoas. Presente em clubes de futebol, redes de supermercados, milhares de lares no Brasil e no mundo. Ao Água é saúde, performance, sustentabilidade em cada gole. Acesse o site, descubra os combos e o clube de assinatura. Mas não se esqueça, aproveite nosso cupom exclusivo CNX20 para garantir
o seu desconto especial. Agora, é curioso, né, que eu falo todo mundo, eu falo pelo menos a grande maioria dos seres humanos, eles trabalham para daqui a pouco ter uma férias, para viajar. Viajar. E você, na verdade, vive viajando, né? Viajando. Então eu falo assim, e todo mundo fala, eu vou tirar umas férias, eu quero viajar, eu quero passear, né? E é curioso isso, porque muita gente, eu falo assim, é aquela, inveja branca, eu falo, poxa, a Adriana só vive viajando, né? Mas eu acho que a história não é bem essa, é né? Um verdade. trabalho árduo por trás disso. Com certeza, é muito trabalho. É exatamente, é que a viagem hoje virou realmente um trabalho. Então, quando as pessoas acham até, ela tá lá, né, numa praia e tal, mas por trás daquilo tudo tem sempre muito estudo, tem sempre muito a visão de como é que você vai levar aquela mensagem, de como é que você vai apresentar aquele destino para se tornar algo que não é só a foto pela foto, ou o lugar, mas sim o significado daquilo tudo e todo um trabalho por trás para apresentar cada destino que eu vou. Isso é uma coisa muito interessante que ela está falando, porque agora eu vou contar um causo lá quando nós estudamos aqui na UERJ, né? Aqui no Rio. E assim, eu era o marido dela que estaria, o Alexandre. Alexandre, dá um tchau pra gente aqui. Ele deu um tchau assim, muito escroto. Olha, eu já não aguento mais assistir os Pois podcasts. ele não aguenta mais. Olha, isso Mas aí, assim, tô quando aqui a gente, 4 mas horas. assim, quando a gente chegava atrasado nas aulas, assim, ou então uma aula chata, um professor chato daqueles, né? Aí a gente ficava, não vou assistir ela não, vamos jogar sueca. Né? Pra quem não sabe, sueca é um jogo de carta muito popular aqui no Rio. E aí, mas a gente sabia que a Adriana estava na aula, né? Então a gente pegava o caderno dela, porque tinha um caderno colorido, tinha azul, preto, vermelho, verde, tudo assim grifado, as coisas importantes, setinha para baixo, setinha para cima, e a gente sabia que o caderno da Adriana ia nos salvar. Então a gente não se preocupava em matar determinadas aulas, entendeu? Quando a gente já se formou muito tempo, deixa isso para lá, hoje já Deixa não pra sabe lá, mais. né? É por isso que você está aqui hoje. Exato, exatamente. O meu caderno ficava lá na Xerox, né? Para as pessoas irem. Exatamente. Aí a gente ia lá e copiado. a gente ia lá e o caderno dela nos salvava e tudo. Mas vem cá, Adriana, mas agora vamos então explorar um pouquinho esse lado profissional das suas viagens, né? Como é que é isso? Você precisa de alguém para filmar, você precisa estudar. Quando você termina o seu dia maravilhoso de filmagens espetaculares, aí que as pessoas pensam que ela vai dormir, descansar, não é bem assim. Fala um pouquinho dessa dinâmica, desse dia a dia. Bom, hoje eu tenho feito, e assim, é um trabalho que eu amo fazer, é participar de muitas press trips, que são, o que é o conceito da press trip, né? Às vezes a Secretaria de Turismo ou o governo de algum lugar convida jornalistas e influenciadores, né, para apresentar esse destino, né? E isso se transformou para mim, né, em um trabalho, porque é como você, do seu ponto de vista, do seu olhar, você vai apresentar aquele lugar e inspirar as pessoas para irem lá. E óbvio que tem diversos tipos, né? Tem vários. Cada viajante, cada influenciador de viagem tem um nicho, tem aquela pessoa que é muito aventura, tem a natureza, tem o luxo, tem o foco em hotel, enfim, tem mercado para todo mundo. Isso acho que é um ponto importante também de falar. E como é que é o meu trabalho, né? O que eu faço? Assim, eu sempre estudo muito antes de chegar ao destino. Então, quem acompanha Viajando com História há uma semana atrás. Desde lá ela estuda muito. Tá vendo? Sim, Tô te falando. isso faz sentido. Tô te falando, vai. Eu brinco assim, até um parêntese, né? Eu sempre conto essa história, assim, eu acho que o mercado corporativo, ele acabou me preparando para eu estar hoje nas redes sociais. Toda a questão da métrica, da disciplina, do call to action, da mensagem, do marketing, tudo isso foram itens que foram compondo, né, o meu DNA para eu estar hoje conquistando, né, as redes sociais e tendo pessoas que se inspiram e reconhecem o Viajando com História. Então, voltando na press trip, sim, tem sempre um trabalho muito grande pré-viagem, de estudar, de entender aquele lugar. Até o Viajando com História tem esse viés de estar contando o significado daquele lugar, o que acontece, né, naquele lugar. Então, tem essa coisa do pré. E durante a viagem, eu sempre, assim, eu sou muito focada de estar publicando os vídeos, publicando as histórias naquele
momento, porque você está vivendo aquilo, né? Eu acredito muito nisso, assim, óbvio que às vezes não é live, assim, não é naquele momento, mas é o dia seguinte, é sempre muito pertinho, porque eu acredito que é ali que eu vou estar passando o que eu realmente estou sentindo, né? E aí também um parênteses, eu acho que o importante nessa questão de todo esse trabalho é a credibilidade, é passar tudo que você realmente vive, né? E por isso as pessoas seguem, por isso as pessoas se inspiram. E quantas mensagens eu já não recebi falando, Adriana, eu mudei meu destino porque, cara, eu vi, você tá aí, eu preciso conhecer esse lugar, eu amei essa praia que você tá mostrando, então eu quero estar aí, eu quero estar nesse hotel. Eu tenho uma história engraçada, assim, que uma vez até um senhor, ele me escreveu, assim, falando, nossa, eu lembro que a gente estava na Sicília, em Trapani, que é uma cidade muito pequenininha, era um hotel muito pequeno, que tinha uma micro varandinha, só que essa varandinha dava assim, era debruçada para a cidade histórica de Trapani. E aí ele me escreveu falando, eu queria saber qual é o número do quarto que você tá, porque eu queria estar nessa varandinha, olhando isso que você tá vivendo. Então, isso é muito interessante, assim, as pessoas querem, elas guardam essa vivência que eu tive, essa experiência que eu tive, se elas gostam, elas querem também viver, né? E até uma coisa que você estava falando, assim, as pessoas trabalham o ano inteiro para ter, às vezes, 1 mês de férias. Elas não querem errar. Exatamente. Elas não querem errar. Elas querem saber, putz, eu não quero passar um perrengue, eu quero ir a algum lugar que alguém que eu me identifico já foi e gostou. Então, eu acho que é um pouco do resumo. Ou seja, e quando você fala em não querer errar, eu interpreto que não seja nem questão vou jogar dinheiro fora aqui. Não se trata nem de dinheiro propriamente dito, né? Sim. Mas e sim no momento que você está vivendo, né? Numa situação tal que você está vivendo, que na cabeça das pessoas dinheiro nenhum paga. Exatamente. Né? É isso então também. essa coisa fica muito arraigada na mente das pessoas, né? De não se preocupar com o investimento, mas e sim naquele momento, naquele lugar, vivenciar aquilo. Vivenciar aquilo. Eu acho que é exatamente, esse é o ponto, assim, de você querer, e a questão da identificação, né? Porque você fala, não, se ela foi, se eu acompanho, se eu conheço, se ela tem credibilidade, é um lugar que eu acho que eu vou gostar. Então tem toda por trás disso também, a identificação do que você gosta do ponto de vista de viagens para você buscar isso também. E é curioso, por trás, né, de uma viagem, de um roteiro, você tem uma responsabilidade, porque viajar de uma forma bem light, tranquila, passeando, é diferente do teu olhar que precisa ser clínico para comunicar, né, com todos, e a gente tem gostos e preferências, mas você não pode pensar no teu gosto e na tua preferência, né? Exatamente isso que você falou lá, do lugar que você mostrou, é explorar cada momento, né? Então eu acho que acaba sendo muita atenção ali em todos os detalhes para falar, poxa, isso aqui é importante. Esse ponto que você falou, acho que é muito, muito emblemático também, porque a questão da viagem, do turismo, é um tipo, né, um jornalismo, é uma comunicação de serviço. Então você está entregando para aquela pessoa que está assistindo os seus vídeos uma informação que é uma informação valiosa. Então vou dar um exemplo também aqui, que eu lembro que eu fiz um vídeo sobre isso há um tempo atrás. Eu fui para Malta, e lá em Malta a direção é inglesa. E as pessoas vão alugar carros. E talvez a pessoa aqui no Brasil, como eu nunca dirigi um carro com mão inglesa. É meio perigoso. Pois é. E assim, a minha família alugou, né, um carro, e eu fiquei muito tensa. Eu fiquei muito tensa. A sensação que eu tinha é que parecia assim, que eu não tinha ideia, eu não tinha ideia das regras. Então, ia vir uma pessoa de onde eu não estava esperando, ia atravessar uma outra pessoa e vir um carro. Parecia, como, né, óbvio que tudo era ao contrário. Então, qual era o meu ponto ali? Era avisar as pessoas, prevenir as pessoas que se elas não iam ficar confortáveis de dirigir na mão inglesa, que elas pensassem se elas gostariam mesmo, porque alugar um carro é uma coisa tão básica, né? Vou viajar um carro, vou alugar um carro. Mas num país onde você dirige ao contrário, é uma coisa, e às vezes a pessoa pode não perceber.
né? Não falar, vou alugar um carro. Então, é uma coisa muito do turismo de serviço, de uma informação que é... Quantos vídeos eu falo, bom, tudo que você precisa saber antes de ir para o destino tal. São dicas valiosas que você precisa saber para você evitar, para você não errar, para você aproveitar a sua viagem da melhor forma possível, né? É uma coisa muito profissional, né? Não parece, mas viajar Sem dúvida. é uma coisa que, assim, às vezes até causa ansiedade para as pessoas, porque é o desconhecido. E esse desconhecido é uma coisa que no momento zero, quando você chega no aeroporto, você já se depara, né? Seja lá em Dubai, seja um aeroporto aqui no Brasil, você e agora? Como é que eu vou pegar um táxi Uber? Então são tantos detalhes que eu acho que acaba sendo realmente um serviço que as pessoas consideram para ajudar a viajar. Não, pode falar, pode falar. Você já está viajando com história há quanto tempo? Então, na verdade foi assim, depois da pandemia, quando em 2021, mais ou menos, eu tive uma oportunidade, né, depois de quase 30 anos, de sair do mercado de TI. Então, eu queria muito, eu amei tudo que eu vivi, mas eu queria muito mudar. Então, em 2021, tinha lá um perfil que eu colocava fotos quando eu viajava, mas em 2021 eu realmente comecei a focar. O que era focar? Era ter a disciplina para todo dia começar a postar, compartilhar minhas dicas. Você criou o site nessa época também? Isso, o site. E um blog, né? Um blog, né, que é o viajandocohistoria.com.br. Eu comecei em final de 2021, e que era sempre uma coisa que eu amava escrever, eu sempre amei escrever. Na verdade, eu acho que eu deveria ter feito jornalismo, mas acabou que a vida, né, vai levando a gente para outros caminhos. Mas eu comecei mesmo focando em 2021. Que a gente está, né, 2025, então tem alguns aninhos aí. É relativamente recente, começou de uma forma muito amadora, isso acho que é importante falar, assim, era uma coisa que eu genuinamente sempre amei. Sempre amei viajar, sempre amei compartilhar. Eu era aquela pessoa que no grupo da família, no grupo de amigos, falava, você tem um roteiro tal, você já foi para um lugar tal. Então, eu era essa pessoa referência, e sempre foi de uma forma muito amadora. E aí, quando eu comecei a ver, puxa, uma marca se aproximar, um convite de um governo de um lugar para conhecer, para apresentar, então acabou se tornando um trabalho, né? Mas começou realmente essa mudança do mercado corporativo para as redes sociais. Foi nesse momento que eu falei, puxa, eu cumpri um papel que eu me orgulho muito, que, né, montou meu DNA, enfim, mas eu queria muito experimentar algo que eu sempre amei. E eu sempre conto essa história, assim, um parêntese, que eu desde criança, assim, a minha grande inspiração da minha vida foi minha madrinha, minha tia Tereza, que era uma mulher... Pra tia Tereza. Minha tia Tereza, ela faleceu já há alguns anos. Mas manda um beijo assim mas mesmo. ela, Manda um beijo assim mesmo. Ela foi a minha grande inspiração, assim, ela era uma mulher à frente do seu tempo. Eu sempre falo isso. Na década de 70, ela já trabalhava quando as mulheres não trabalhavam. Ela viajava para o Japão, para o Havaí, na década de 70, e ela até brincava, ela falava assim, minha colega de quarto, eu criança, assim, não entendia direito o que era uma colega de quarto, numa viagem, e quando ela chegava da viagem, eu lá esperando, lá na casa das minhas tias, para ela me contar toda a viagem. Então, ela sempre foi aquela pessoa que colocou essa sementinha para mim de viajar, de olhar. Eu sempre olhei o mundo através dos olhos dela, né? Legal. E eu lembro quando eu cheguei em Capri, parecia que eu já conhecia Capri de todas as histórias que ela tinha me contado. Então, ela foi sempre uma inspiração. Minha família também sempre amou viajar, sempre incentivou muito a viajar. Então, era uma coisa que eu sempre quis fazer, e hoje, né, posso combinar essa coisa de uma grande paixão com alguma coisa que não é só amador, que não é só um hobby, que acabou virando um trabalho. E aí, Dani, você hoje chegou a um nível tal, né, que com esse número de seguidores, com esses números de visualizações de views, né, você já está começando a receber convites, né, como você falou ainda há pouco, você já está recebendo convite de determinado governo, de determinada companhia aérea para ir para tal lugar, voo inaugural, essas coisas. Mas você aceita tudo?
Não, não, com certeza não. E isso tem a ver, eu acho Ah, que isso tem a ver com várias tem muitos pontos, por exemplo, ter afinidade com algum lugar isso é que você, importante. né, afinidade, não só os lugares, mas as marcas, né, a credibilidade, isso é uma coisa também que a gente sempre coloca, assim, quando você isso para mim, isso foi muito emblemático, assim, muito claro na minha cabeça, quando você sai de uma empresa, né, agora eu tô focando, então é a Adriana, é a imagem da Adriana, é o meu trabalho, é o que eu falo, né, então isso tudo é o que eu tô falando, eu tenho que acreditar. Eu não vou fazer nada em que eu não acredite. Isso para mim Verdade. é uma coisa tão é muito básico, pode ser uma coisa muito simples, mas isso para mim é fundamental no meu caminho. Eu não vou fazer e até, às vezes, um destino que, por exemplo, eu não sou aquela pessoa, aquela super viajante, super aventureira de desbravar. Eu não sou essa pessoa. Por exemplo, vamos chamar para um bungee jump, que tal? Pois é, Hã? eu não vou conseguir, entendeu? Então isso Ela coloca o chalé. Bota o Alexandre lá para fazer, para experimentar. então assim, isso tem que eu tenho que estar confortável, eu tenho que acreditar, isso tem que ser uma coisa bacana para mim, antes de tudo. E isso com marcas, com destinos, com lugares, Perfeito. porque isso é a minha verdade, né? Eu acho que eu conquistei todos esses seguidores porque eu passo o que eu realmente sinto, eu não vou falar, eu prefiro não falar, prefiro não ir, não fazer, do que falar alguma coisa que eu não esteja, que eu não acredite. Agora, dentro desse contexto, né, falando um pouco da questão familiar, vamos dizer assim, né? Ah, domingo vai ter churrasco. Poxa, não vai dar, eu estou viajando, eu vou estar a trabalho. Você também, eu acho que tem esse lado, né, o familiar que Sim, muitas vezes, tem, por mais que você fale, ah, viajar é uma delícia, é isso que tem, todo mundo vê dessa Não, forma, né? não, não. Eu acho que você tem um conflito aí que também não é fácil. Você precisa... Eu tem. falo que a mulher administra muito melhor do que o Sim, homem essas questões, né? é. Mas como é que você vê isso, toda a questão Então, familiar e nossa, eu passei etc? agora uma situação mais ou menos o que você está falando, É. que foi o seguinte, eu já estava numa viagem, foi no carnaval, estava uma viagem planejada já certa para ir com a família. Só que aí surgiu, nos mesmos dias, uma super oportunidade para ir para um país na Europa, Hum. nos mesmos dias. Era a E, primeira vez, e agora? né? E aí eu fui para a viagem, eu acabei não indo na viagem com a família, porque eu ia poder fazer isso em outro momento, mas eu É. não, na minha cabeça eu não podia perder uma oportunidade para ir para o Viajando com História, que é um momento que a gente está crescendo, está sendo Sim, conhecido, era uma sim. oportunidade única que só ia acontecer naquele momento. Então, acontece, e eu vou te falar, assim, a vida, né, escolhas, e não é só essa. Eu lembro algumas situações dessa quando eu trabalhava no mercado corporativo também. Eu tive que fazer Sim, você A tem que área de fazer as TI, né? A decisões, área escolhas. de né? TI também é muito assim, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que são escolhas, você tem que estar confortável, você tem que estar bem resolvido com isso. Se não te fizer feliz, não vá. Uhum. Essa é Sim. sempre, né? Se for custoso demais para você, não faça. Uhum. Acho que é sempre os pesos, né, que você tem que administrar e escolhas, falar, tá tudo bem, conversar com a família, conversar com a esposa, com o marido, com o namorado, vai ter outra oportunidade, vamos remanejar, vamos. Então, esse é o ponto, assim, se você estiver confortável, vá e bem resolvido. E eu acho que isso também vem com a maturidade, né. Sim, Isso sim, vem com a sim. maturidade, Muito. talvez, eu não fizesse isso com 20, mas agora Não, e o próprio entendimento da família exatamente, em quero saber que você tem hoje uma exatamente, proposta é de vida isso. Mas sempre tem um cunhado, né? diferente. Sempre tem um cunhado. É, Ó, tem. aí, a Adriana está viajando, preferiu viajar do que ficar com a família. Sempre tem, né? Não, a Alguém, gente tô brincando com cunhado, não, mas eu falo que a gente é peça rara dentro. Não, Não, mas eu Sim, acho que mas você tocou num ponto importante, é exatamente. entender que aquilo É, era tão importante naquele momento, que só ia acontecer sim. ali, É, que valia a pena, né. É e isso isso mesmo. requer, na verdade, um planejamento também seu, né? Sim, Como todos que trabalham também falam, vou tirar umas férias aqui. Você tem isso? Ah,
Vou tirar umas férias? Então, Eu vou viajar. Essa é uma boa pergunta. Vou viajar. Essa é uma boa nossa, pergunta. isso aí eu vou confessar que eu ainda não consegui chegar nesse nível de evolução. Olha Porque só. assim, se eu tô num lugar, a verdade é que qualquer lugar que você esteja, num perfil de viagens, qualquer coisa pode virar um conteúdo. Uhum. Sem dúvida. Então, por exemplo, eu tava até um exemplo que aconteceu ontem. Eu estava vindo para o Rio de Janeiro, eu ia passar um final de semana aqui e eu soube que era uma coisa da família, mas eu soube que ia abrir as visitas guiadas ao edifício Palácio Capanema, que acabou de Sim. abrir na E quinta-feira. para quem não sabe que é o Palácio Capanema, é o antigo Ministério da Educação, Sim. quando a capital do Brasil era no Rio. E aí o Palácio Exatamente. Capanema era a sede do Ministério da Educação. É. Fica no centro da cidade. Ali é na Avenida Graça Aranha, ali? Ali é a Na- Rua da Imprensa. Na Rua da Imprensa. Rua da Tá. Imprensa. Isso. E aí o que aconteceu? Nossa, eu estava vindo para o Rio, como é que eu ia perder a oportunidade de... As visitas acontecem só quinta e sexta, então uma coisa que era uma viagem rápida de final de semana para a família, eu tinha que aproveitar. Então, eu ainda não consegui evoluir nesse ponto, já não... Férias programadas. Férias, É, verdade. tudo realmente é o olhar, sabe? É o Uhum. olhar de que aquilo tem uma notícia bacana, tem uma informação bacana para compartilhar. Uhum. E assim, que fique muito claro que assim como ela falou que teve essa oportunidade para o Palácio Capanema aqui no Rio, a Adriana também não é só exterior não, tá? A Adriana também tá no Brasil, tá na América do Sul. Inclusive, inclusive, a gente estava conversando aqui nos bastidores antes da gente começar Uhum. aqui. O exemplo que ela fez de um Do- vídeo que você fez lá em do Itu, Varvito. do Palácio Varvito, não foi? Que a É. pessoa entrou em contato contigo? Sim, Como é que foi isso? na Conta pra verdade o gente. Varvito até fazendo, Ah. né, compartilhando aqui uma joia que a gente tem no Sim. Brasil, em São Paulo, que é o Parque do Varvito, que é uma montagem de rochas, assim, da era glacial, que até algumas pessoas falam, não é possível que a gente tenha isso, né, Sim. aqui em São Paulo, Ah. mas é um lugar muito único, parece que só tem 2 no mundo, no Brasil e na Austrália, então a Austrália tá tão longe, vamos Já conhecer. fica a dica, já fica a Fica a dica aí, ó. dica. E aqui do lado. É aqui do lado, é um lugar único, que é inacreditável, que são formações rochosas de milênios, que foram, parece que, foi até, eu lembro que uma pessoa me perguntou, me escreveu assim, mas isso foi construído pelo homem? Eu não, porque são camadas, né? que parece que são bloquinhos, assim, parece que é um livro, assim, de páginas de um livro, e aquilo foi formado pela natureza de milhões de anos, né? E uma pessoa me escreveu falando, Adriana, eu fui lá, eu fiz exatamente o seu roteiro, seguindo passo a passo, e foi Onde muito você bacana. pisou, as tuas pegadas ficaram marcadas na terra. E eu fui no Varvito, e muitas pessoas que moram em Itu, porque Itu é uma cidade no interior de São Paulo, né, uma Temos horinha. cliente lá. Temos cliente lá, é verdade. E aí a pessoa falou, nossa, eu fui lá, e às vezes pessoas que moram em Itu, às vezes nunca foram no Parque do Varvito, que inclusive é gratuito. Isso Olha. é uma outra coisa muito interessante. Tem tantos lugares, né? Às vezes as pessoas, mas eu não tenho dinheiro, essa não é minha prioridade, mas o que tem de lugares gratuitos, como o Palácio Capanema, onde a visita Sim, é gratuita, a sim. visita guiada é gratuita. Tem tantos lugares aqui no Brasil que as pessoas têm que aproveitar, né? Então, descobrir essas joias e esse olhar também voltado para nossa cidade, para onde a gente mora. Isso eu acho que é uma coisa que eu faço muito em São Paulo, né? Tem blogs, o blog que eu tenho tem mais de 140 lugares para as pessoas irem a São Paulo. Amigas minhas aqui do Rio, da escola, falando, Adriana, eu vou a São Paulo porque eu quero ver essa São Paulo que você mostra, que eu não conheço essa São Paulo que assim, você... uma coisa legal do Viajando com História é que não é só pontos turísticos, né? A gente está falando de cafés, de restaurantes, até de vistas, de mirante, alguma coisa assim. Ou seja, é uma coisa bem eclética, Exatamente. né? Para que a pessoa não fique somente onde é que o Isso. ponto turístico de tal lugar. Não, determinados isso. lugares não tem somente pontos turísticos, né? Você tem isso. um determinado bar, um determinado restaurante que o prédio ou a casa tem uma história que não tem nada a ver com o que existe hoje lá, né? E é isso que a Adriana
tenta buscar essa essência de um café bonito, de um lugar bonito, mas que está dentro de uma casa, de um sobrado antigo, que tem uma história completamente diferente. Né? Exatamente. E eu vejo assim, quando você comentando, né? Isso é bacana. A forma que você transmite também ela é muito importante, né? Porque uma coisa é falar assim, olha, eu tenho aqui R$ 1.000, 10.000, 100.000, e você tem o dinheiro, bacana. Agora, quando você fala, né, você faz a pessoa sair do lugar onde ela está e isso. começa a viajar de fato naquele lugar que eventualmente eu nem conheço. É isso. Por exemplo, esse caso que você comentou aí, a imaginação começa a trabalhar, né? Então eu falo assim, muitas vezes as pessoas na questão da viagem mesmo falam, poxa, eu vou gastar isso, eu vou gastar. Mas olha, se der um dinheiro aqui, daqui a pouco esse dinheiro some e pronto. Mas a viagem, uma história, fica muitas vezes para sempre, né? Não, é exatamente isso, é o storytelling, né? Como você conta uma história, às vezes, e eu recebo muitas mensagens assim, falando, nossa, Adriana, eu tive lá, mas eu não tinha ideia de tudo que você está contando daquele lugar. Então Isso. eu fui lá, eu olhei, mas aquilo não teve significado para mim. E quando você vai e você conta, isso até foi uma cafeteria, eu lembro de uma cafeteria que eu fui em São Paulo, no bairro da Santa Cecília, era uma casa centenária que foi toda reformada, um patrimônio histórico, assim, que não podia mexer em nada, e a família que morou lá, e tudo que aconteceu, os imigrantes. Então, aquilo tudo tem um significado tão legal, que quando a pessoa chega e fala, putz, eu lembrei da Adriana do Viajando com História contando, e ela vai, por exemplo, ontem, né, eu tô tão encantada com esse Palácio Capanema que eu fico buscando esses exemplos, mas é impossível não compartilhar. Ontem um dos estudantes, né, que fez a visita, ele estava falando pra gente, ele mostrou que toda a parte do piso e dos pilotis internos, né, lá do primeiro andar do Palácio Capanema, quem for lá vai lembrar do que eu... era tipo um mármore, eu acho que veio da Itália, e hoje é proibido fazer isso, mas o prédio é de 1940, né, década de 40, ele tem fósseis pregados e ele mostrou uma concha. Olha isso, eu até tirei uma foto. A concha estava encravada no mármore. E aí, quando fez a lâmina para fazer os pilotis, você vê imagens de objetos que você reconhece. Sensacional. Gente, isso é sensacional, né? Você faz as pessoas viajarem sem sair do lugar, porque a gente já está aqui imaginando essa concha. Gente, né? é muito incrível. É aqui no Rio, é ali no centro da cidade. Então, cara, isso é uma coisa absolutamente única. Não existe isso. E como eu ia passar por lá, eu não ia ter noção que tinha uma concha na pedra que envolve o pilotis. Então, isso para mim é muita coisa assim do storytelling, de contar a história. E eu realmente, assim, eu reconheço que eu sou uma apaixonada por contar histórias, sabe? Eu sou aquela pessoa que vibro de ver aquilo, de estar no lugar, de me emocionar, de ir por exemplo, eu fui outro dia numa cabana, um convite numa cabana da Serra da Mantiqueira, uma cabana linda, inclusive ganhou até prêmio de arquitetura da Inglaterra, e são 3 cabanas todas de vidro, de madeira, e elas são debruçadas para a Serra da Mantiqueira, em Gonçalves, na cidade de Gonçalves, que é limitezinho São Paulo e Minas. E quando eu cheguei lá, e falam que Gonçalves realmente tem uma das vistas mais bonitas da Mantiqueira. Verdade. Quando você chega lá, aquela natureza te abraça, você fica, meu Deus, assim, sabe, falar obrigada de eu estar vendo isso, de eu estar vivendo isso. Verdade. Então, eu acho que isso passa também para as pessoas, né? De quererem estar vivendo aquilo também. Não, e é curioso, né? Quando você falando aí, a gente já começa a viajar literalmente. Você já está viajando? Eu já fui para a África do Sul, né? E literalmente estive lá, né? A gente foi, aí você vai lá no Cape of Good Hope, lá, o Cabo da Boa Esperança. Sim. E aí você começa a lembrar de lá atrás, do teu tempo de colégio, que eu estudou. Sim, é verdade. lá em New York, não sei mais o que. E, gente, isso, o dinheiro que eu gastei, nem lembro. Ou seja, o seu professor de história não mentiu para você quando ele disse que existe o Cabo da Boa Esperança. É isso que você guarda. É exatamente isso, né? E, Adriana, hoje você tem, como a gente já falou, 850 mil seguidores, 60 milhões de views, 2 prêmios, né, do iBest.
né, É do verdade. top Top 10, 10 2024 e prêmios estamos no de, top 20 pois é, 2025. prêmios do São Vamos tomar Paulo, uma Muito. do SP Mais Digital, não é Isso, isso? ano Eu passado. imagino que você queira ganhar mais Eu prêmios, quero. não é? É isso Eu que a quero gente, muito. isso que a gente imagina. Quero que muita gente continue se E, inspirando pelo pois Viajando com é, História. pois é, a minha pergunta vai exatamente nisso. O que que você pensa de futuro a curto, médio, longo prazo? Como é que você quer se posicionar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Como é que você vê esse futuro? Então, assim, a gente vê hoje, né, até pensando na parte até de sobreviver mesmo como um negócio, né, do Viajando com História, a gente vê os influenciadores, esse mercado que muda todo dia, né, que é uma Sim. coisa nova para todo mundo, como é que você monetiza também, pensando nisso, né, de uma pessoa que queira, né, tá falando, eu quero viver das redes sociais, né. Eu acho que hoje em dia tem tantos planos, tantas coisas que eu quero fazer e que pensando num influenciador também, de estar trabalhando com marcas que a gente acredita, de estar fazendo projetos que dependam roteiros, coisas que você pode fazer para estar cada vez mais incrementando. Então, projetos que você consiga monetizar com Viajando com História, acho que esse é um objetivo, né? E, assim, ser cada vez mais reconhecida pelos países, acho que isso também é bem bacana, assim, de estar viajando com países para você apresentar destinos. Isso é uma coisa que me deu muitas oportunidades, né? Desde São Paulo até Dubai, Espanha, né? Projetos também que sejam fora só da viagem, então expandir esses projetos. Eu fiz agora um projeto com o ISEG e com a Oh, legal. FIA, o ISEG, né, de Portugal, a Sim. Escola de Negócios de Portugal, e a FIA aqui com a USP, que né, tem parceria com a USP, que é uma escola de negócios também aqui de São Paulo. Então eu fui, fiz uma imersão internacional, onde eu apresentei Legal. para os seguidores como é Sim. que era a composição de viajar e estudar, né, de você ter uma... Porque é tudo a ver, né? A viagem Exatamente, é cultura, é conhecimento que você exatamente. adquire, não tem a menor dúvida. E por que não aproveitar, né, de você fazer um investimento para se desenvolver profissionalmente, aproveitar que você está num país diferente e esticar alguns dias e conhecer. Então, eu acho que o que eu gostaria muito é abrir cada vez mais essas oportunidades que tem de negócios, né, que a viagem vai trazendo e vai conectando a cultura, a arte, a gastronomia, a questão hoteleira, né, a questão de roteiros, a questão de educação. Então, são tantas oportunidades, né, que acabam, às vezes uma coisa vai puxando a outra, às vezes algo que você nem imaginava, que você nem falava, poxa, mas será que tem a ver? E abre um leque de oportunidades. Então, isso é uma coisa também bem bacana, assim, de estar sempre Ou, muito aberto para... ou seja, o mundo do turismo, o negócio turismo, hoje em dia é um negócio muito mais é, ultrapassou aquela coisa daquele grupo de velhinhos passeando ali, vendo ali a Grécia, ali, as ruínas gregas, aí o guia com uma com bandeirinha, certeza. uma bandeirinha grupo, não sei o quê, com a bandeirinha vermelhinha, azul, amarelo, não sei o quê, olha, agora vamos para lá, não sei o quê, vai todo mundo para cá, aqueles velhinhos Sim. americanos, japoneses, né? Ou seja, é muito mais do que isso, muito porque mais. você tem o turismo hoje me parece que tem uma missão, tem um objetivo muito claro, exatamente de educar, É né? isso mesmo. Não somente de você visitar, de tirar foto, "Ih, olha, eu vim para cá", e você volta para casa, vem para a família, "Olha, eu vim aqui, tirei foto aqui". Não, é você entender onde você está e Exatamente. saber o que que aquele lugar ali representou no desenvolvimento da civilização, Não, e eu né? acho que até indo além, acho que totalmente faz todo o sentido o que você está falando, indo além, e você dentro de um lugar, entendendo o significado daquele lugar, até com os desafios atuais. A questão do ambiente, a questão, Sim, sim. né, ecológica, a questão da água, a questão da cultura das pessoas, coisas que para a gente é completamente, que não faria nenhum sentido, mas que naquele lugar, naquela cultura faz todo sentido. Então, como que você se relaciona e respeita e
tá ali lidando com aquilo Sim. e preparando as pessoas que vão chegar lá, Uhum. né? Então, isso é muito interessante também, apresentar um destino com todas as diferenças que aquele destino tem, Verdade. né? E a questão da língua, né? Porque muita gente tem medo, receio de Tem, viajar, sair do Brasil mesmo, é literalmente, verdade. para ir para um país desconhecido, para uma região que eu não consiga falar o É. russo, enfim, qualquer. O que você dá como dica? Eu sei que é difícil, mas o que você dá como dica ou Olha, como sugestão aí para vou essa te galera falar falar? Mete o pé, né? a experiência mais extrema que eu já É, tive em relação à língua, e para mim, depois dessa, tudo posso. qualquer coisa tá valendo. É. A experiência foi o seguinte: Hum. Copa do Mundo na Rússia. Meu Deus. Chegamos num hotel em Ah. que a pessoa do hotel só falava russo. Спасибо, до E não свидания, доброе tinha. утро, E naquela добрый... época, Google Translate era uma coisa que 2018, eu estava começando. E aí, todo o check-in do hotel foi feito com mímica. Você tá falando sério? Com mímica? Tipo aquela brincadeira da mímica que você vai fazer o nome da música, não você sei não o quê. consegue nem se Tipo, comunicar da forma. era mímica. Mímica E mesmo. eu me lembro bem claramente que, como a gente chegou muito cedo, a É. gente tinha pago uma diária, como se fosse uma diária extra, pra gente chegar, porque o check-in era só, sei lá, 2, 3 horas da tarde. Então Sim. a gente pagou um antes, porque a gente sabia que era uma viagem longa, e a gente falava. Qual o nome do filme? Qual o nome do filme? Qual o nome do filme? Então, assim, foi É. assim, hilário, foi icônico. E Ai, meu no final eu me lembro que a gente chegou num horário que o café da manhã já tinha passado. E a gente conseguiu fazer o check-in com a mímica. E aí a gente falou: nossa, será que vai dar para tomar um café da manhã? E aí eu me lembro que uma moça muito gentil, falou: Assim, Ótimo. come, comida. Era assim, foi dinossauro. tudo com mímica. Não, eu tô brincando, isso assim, Sim, isso mas foi uma situação extrema, mas eu acho que se você tiver boa vontade, sabe? Sim. A gente, no final, dá tudo tudo certo. Vai passar um perrengue, depois vai virar história para contar. Óbvio que se você falar a língua, né? Isso eu acho que é muito importante. Pelo menos o spasiba lá, Спасибо, obrigada, né? до Spasiba. свидания. A gente foi para lá sabendo de algumas palavrinhas, o por favor, o obrigada, é básico, né? E eu acho que isso para qualquer lugar do mundo, né? Um sorriso no rosto, um obrigado e um por favor no final. dá Abre tudo portas, abre E portas. você falou, uma vez que eu estava com meu filho, com o Guilherme, nos Estados Com o Unidos, Guilherme. ele era pequenininho, 3, 4 anos. E aí a gente estava lá no parque e ele, correndo, daqui a pouco encontrou um amiguinho americano. Aí daqui a pouco ele nem falava, nem o português ele falava direito, mas voltou e ele vinha, falava: olha pai, que legal, meu amiguinho, tal, não sei o quê. Eu falei: ah, bacana. Aí ele ia e se encontrava com ele lá na frente, correndo, eles falavam alguma coisa que eu não entendi o que que era e voltavam felizes da vida. Eu falei assim: olha, a partir daí, amigo, eu já sei que Então, se comunicam. Eles dão um jeito, isso, né? eles dão um isso, jeito. dá um jeito. Eles dão um É. jeito. Não, assim. Adriana, olha, estamos chegando já nos nossos finalmentes aqui. Amei. Foi muito legal tê-la aqui, Muito Adriana, bom. muito bacana. A gente queria que você, sei lá, desse suas considerações finais, mostrando que exatamente essa coisa, essa desmistificação do turismo, né? Em ser Isso. guia de turismo, né? E principalmente essa coisa de você ter tido esse momento disruptivo Uhum. na sua vida, né? Em que você saiu de algo completamente diferente, né? Para vivenciar algo que você realmente gostou de fazer, né? Isso. Assim, foi muito legal tê-la aqui conosco. Adorei também, adorei o bate-papo. E assim, queria convidar todo mundo para seguir o Viajando com História. Ali, ó, @Viajando com História. Agora, Nossa. só mais uma coisinha que aí eu tô curioso. Agora eu vou perguntar. Pô, a gente já Eu estava te nas quebrei. considerações finais, estava no Já roteiro aqui, quebrei, já quebrou não tem tudo. problema. Tá. Assim, quais os seus desafios daqui para frente em termos de Viajando com História? Lugares que você não foi ainda, comenta alguma coisa, só para passar um docinho para essa galera aí que eu acho que é bacana. Ai, assim, o meu desafio que eu queria muito era
ir mais para a Ásia. Eu já, né, já conheço a Tailândia, Camboja, Vietnã, mas eu queria muito ir para o Japão, China, Singapura. Esse é o meu objetivo, que eu queria muito, muito fazer. Esses meus projetos. Atenção, embaixadas, consulados. Eu já falei, vamos Aceito dar um muitos insight aqui. convites. Esse era o que eu queria, mas assim, queria convidar todo mundo, né, para conhecer o Viajando com História e seguir. O meu objetivo é seguir inspirando todo mundo para viajar, e que viajar é mais simples do que as pessoas podem pensar, que não Verdade. né, desmistificar, como você falou, de não achar que é uma coisa difícil, porque, né, no fundo, todo mundo em algum momento da vida foi viajante, não fala a língua bem, Sim. né? Então, eu acho que é ser feliz, fazer o que a gente gosta e viajar esse mundão. Legal. Gente, chegamos ao final de mais um episódio CNX Online. Adriana, obrigado mais uma Obrigada, vez por amei, ter amei, vindo. amei. Tá? Adriana. Muito obrigada, adorei. Bacana. E a gente, muito em breve, volta com mais histórias interessantes, mais histórias curiosas de gente que faz da sua carreira o empreendedorismo. Esse é o nosso objetivo. Obrigado, Adriana. Exatamente. E segue a gente no nosso canal, clica aí, porque tem muita coisa boa, viu? E olha, Viajando com História, hein, gente? Esse é bom, precisamos chegar a 1 milhão. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau.